Eu quero falar a respeito deste livro aqui. Ele contém alguns erros que as pessoas não conhecem. Os dualistas não vão compreender, os trinitarianos não vão compreender. E eu, numa outra live, eu falei a respeito do capítulo 25 de Mateus, sobre as virgens prudentes e imprudentes. É preciso ter um conhecimento dado por Deus para que as pessoas compreendam as Escrituras. E eu vou falar a respeito do livro de Hebreus, meus irmãos. Tem poucos acertos e muitos erros. Nós vamos ler aqui de Hebreus alguns trechos. No começo aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nós falamos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ora, aqui quando diz por quem fez também o mundo, já demonstra que Jesus Cristo é Deus, porque quem fez os mundos foi Deus. E lá no capítulo 1 do Evangelho de João, declara que foi Jesus Cristo quem fez tudo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Aqui eu coloquei um erro, ó meus irmãos, para os irmãos saberem. Porque no discurso desse versículo 3, diz que Jesus Cristo é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da pessoa de Deus. É o corpo físico de Deus, é o que está esclarecendo aqui no versículo 3 do livro de Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8, onde diz: mas do Filho se diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equilíbrio é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. E aqui, falando ainda a respeito de Jesus Cristo, diz assim: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa se envelhecerão. Meus amados irmãos, aqui está falando de duas coisas. Uma, o corpo físico de Deus. Aquilo que nós chamamos de Jesus Cristo é o corpo físico de Deus. Deus tomou a forma corpórea, por isso que diz assim, do Filho se diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equilíbrio é o teu reino. Nós vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 11, verso 17 de Apocalipse, que diz assim, no verso 17 do capítulo 11, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Por que essa expressão? É porque um dia Deus se fez homem. Ele tomou o seu grande poder quando morreu na cruz do Calvário. Ele tomou novamente aquele grande poder que tinha e começou a reinar. Ora, existe um só rei. Quem lê lá no livro de Salmos, ele vai encontrar um rei. E no capítulo 21, verso 5 de Mateus, declara o seguinte: eis aí vem o teu rei humilde, montado sobre um jumentinho. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, com a diferença que do Novo Testamento o Verbo se fez carne. Os dualistas acham que é duas pessoas. Não existe mediador, não existe sacerdote, existe sim
um Deus que se fez carne e assumiu o seu trono. No livro de Hebreus, quando fala que há sacerdote, meus irmãos, foi só no período de 3 anos de ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele teve o seu sacerdócio aqui na terra, foi por 3 anos. Depois ele voltou a ser o Espírito Santo, o nosso Deus, porque Pedro lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos declara que o Espírito Santo é Deus. Por isso, meus irmãos, nas próximas lives eu vou explicando os erros existentes das Escrituras. Jesus não é mediador e nem sacerdote.